Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Eu sou Mari e eu vou fazer a mensagem da semana com vocês, tá? Antes de nós começarmos, eu vou ler os avisos da casa. Nossa casa está aberta às segundas-feiras para o atendimento fraterno. Quem quiser conversar, tiver alguma dúvida, alguma questão, né? Toda a equipe está aqui à disposição a partir das 19h15. E esse atendimento ele se encerra às 19h50. Nas segundas-feiras também nós temos passes a partir das 19h30 até às 19h50 e nós temos a partir das 20 horas a leitura do Evangelho. O Evangelho é o Evangelho segundo o Espiritismo. Às terças-feiras nós temos passes a partir das 19h30 até às 19h55 e a palestra ela começa sempre às 20 horas. Aos sábados temos a yoga, das 9 às 10 da manhã. Quem tiver interessado, quem gostar desse tipo de atividade, é só falar com a Simone ou com o Eduardo lá na portaria. Aos domingos nós temos evangelização infantil. Nós atendemos crianças de 5 a 8 anos, a partir das 9h30 da manhã. Então o trabalho com as crianças vai das 9h30 até as 11 da manhã. E aos domingos também temos passes, que se iniciam às 9 da manhã até às 9h30. E aí temos também palestras, né, com o Richard. As palestras, ela é aberta para todos, não é apenas para os pais das crianças, mas para todas as pessoas. E ela começa normalmente 9h30 da manhã até às 10h30, né? Então, outro ponto importante que nós precisamos ressaltar é que este mês é o mês de aniversário da nossa casa. E no dia 27 de junho, numa sexta-feira, nós teremos aqui a participação do cantor Alan Vilches, né? Então, a apresentação dele é muito divertida, ele tem assim, uma ótima interação com todas as pessoas. Começa às 20 horas e se encerra lá pelas 10, pelas 22 horas, né? 10 da noite. Então, o Alan fará aqui, né, uma apresentação especial em homenagem à nossa casa. Então hoje nós vamos continuar refletindo sobre o livro Vinha de Luz. Esse livro é um livro de mensagens da coleção Fonte Viva e ele foi escrito por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então ele traz ali trechos do Evangelho e sobre esses pequenos trechos, Emmanuel, então, ele faz a mensagem trazendo para a gente pontos importantes para a nossa reflexão. Então, hoje nós vamos refletir sobre a mensagem número 11. Mas antes disso, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e agradecer. Agradecer ao Pai Celestial, primeiramente, por nossa vida, por essa oportunidade de estarmos neste mundo, vivendo todas as experiências necessárias para o nosso engrandecimento, para o nosso aprendizado, para que nós possamos ser melhores, mais confiantes a cada dia. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que tem colocado em nosso caminho. Obrigado por nossa família. Obrigado pela fonte do nosso sustento. Obrigada, Senhor, por nosso abrigo, por todas as pessoas que residem conosco, por nossos filhos, nossos companheiros. Obrigado, Pai Eterno, por este momento. E pedimos, Senhor, que a mensagem da noite possa ser significativa de alguma forma, que possa nos trazer alento, possa nos trazer conhecimento sobre nós, sobre nossas atitudes, sobre as nossas emoções e sentimentos. Que possamos sentir a presença dos amigos espirituais, nos trazendo a paz e o equilíbrio que nós necessitamos, Senhor, para continuar
a nossa caminhada nesta vida. Abençoe nossa noite. Permita, Pai Eterno, que enquanto a mensagem for passada, os amigos espirituais possam nos envolver com seus fluidos, possam renovar nossas forças, possam nos fortalecer, nos trazer o ânimo e a alegria que nós tanto precisamos. Obrigada, Senhor, que a sua luz esteja sobre todos nós, que assim seja. Então, antes dos comentários, vamos começar pela mensagem. A mensagem é a lição número 11, chamada Abre a Porta. E ele inicia com um trecho do Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 22. E Emmanuel, então, relata o seguinte: profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos, nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos seus aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda o seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta da nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos por meio da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Mensagem bonita essa do Emmanuel. Então, nós vemos inicialmente nessas palavras de Jesus, quando Jesus diz: e havendo dito, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito. Então,
essas simples palavras de Jesus, ele nos traz ali uma grande lição, que é a necessidade de cada um de nós abrir o coração e a nossa consciência à comunhão com o divino, com a espiritualidade superior. Que muitas vezes nós até falamos, mas eu faço minhas preces toda noite antes de dormir, eu agradeço. Mas normalmente nós fazemos tudo no automático. Nós praticamente cumprimos um ritual ali para cumprir, uma obrigação. Não, eu preciso fazer prece antes de dormir, porque é uma obrigação. Não, eu preciso fazer ali o Pai Nosso. Mas muitas vezes nós estamos falando aquelas palavras, mas nós não estamos sentindo. E talvez uma pequena frase dita com emoção, com sentimento, em agradecimento a Deus, surta muito mais efeito do que uma oração imensa, decorada, falada, recitada, sem o mínimo de consciência, sem o mínimo de meditação, o mínimo de emoção. Então, por esse sentimento de obrigação, muitas vezes nós não colocamos ali a emoção necessária para que essa prece realmente nos coloque em comunhão com esse divino. E outro ponto interessante na mensagem é quando ele diz que o Cristo, ele não impôs a bênção, Ele sim convida e convidou os seus discípulos, assim como ele faz conosco ainda hoje. Se nós pegarmos o Evangelho, quando alguém pede algo a Jesus, Jesus sempre pergunta: o que queres que eu faça? Você realmente acredita que eu posso fazer isso? Então Jesus, ele não impõe nada. Ele sempre nos pergunta, ele sempre quer saber o quanto de fé nós temos em relação a seu poder. Então ele não nos violenta. E o Pai Celestial igualmente não faz isso. Ele é todo amor, todo paciência, todo misericórdia. E ele espera o nosso tempo de mudança. Muitas vezes nós erramos tanto, nós pedimos para o Pai perdão e continuamos errando. E o que o Pai faz conosco? Nosso Pai Celestial continua nos esperando que realmente nós cumpramos a nossa palavra, porque a gente faz muitas promessas, Ai, Senhor, prometo não pecar mais. Ai, Senhor, prometo não fazer mais isso. Ai, Senhor, eu prometo tratar melhor as pessoas. Ai, a gente promete tantas coisas e a gente vive voltando a estaca zero. E que o Pai Celestial faz? Nos aguarda, nos espera, porque Ele sabe, Ele nos conhece profundamente e Ele aguarda o nosso tempo. Aí fala, mas e as coisas que acontecem conosco? O que acontece conosco são os frutos, os nossos frutos. São todas as nossas colheitas. Porque tudo que nós fazemos de bom ou de não bom, nós colhemos. São os frutos de tudo aquilo que a gente planta. Deus não tem nada a ver com isso, porque Ele é misericordioso e bom. E mesmo quando a gente pisa muito violentamente na bola, Deus ainda nos olha com amor, nos acolhe, com toda a sua doçura, toda a sua luminosidade. E Ele nos aceita, como nós somos, como cada um é, porque Ele aguarda o nosso tempo. E então, o Criador, Ele nos oferece, neste mundo que nós estamos aqui, tudo que nós necessitamos para o nosso crescimento. Assim como Ele dá o sol e a chuva para as plantas, Ele nos dá aqui todas as experiências que nós necessitamos para nos transformar, para fortalecer essa aí nossa convicção, mudar a nossa personalidade, nosso caráter, nosso jeito de ser. E Ele,
coloca neste mundo aqui um campo imenso de oportunidades para que a gente aprenda com nossas experiências, para que a gente aprenda a fazer as escolhas e nos deixa livre para colher o fruto dessas experiências. Então, através dessas oportunidades que nós temos aqui, nós vamos aprender paulatinamente a tirar o que é bom e tirar o que não é bom para nós. Então, determinadas vezes, nós olhamos determinada situação e falamos, aquilo ali eu sei que não vai dar certo, então eu vou fazer de outro modo. E tudo isso são aprendizados que nós coletamos nessas experiências que nós vivemos nesta vida. E aí, na mensagem, ele fala sobre a semente, que apesar do sol, da terra, da chuva, a semente ela se esforça para romper a sua casca, germinar e ir à procura da luz. E nós, Emmanuel faz uma analogia dizendo que para nós é a mesma situação. Nós estamos aqui, assim como a semente, nós recebemos essas oportunidades, nós temos todas essas experiências, mas cabe a cada um de nós romper a nossa casca, germinar e ir em busca, em direção dessa luz. E quando ele fala sobre essa casca, esse envoltório, ele está se referindo às nossas prisões do passado. Muitas vezes a gente só fica pensando naquilo que já passou. A gente fica remoendo o nosso passado ao invés de viver o presente. E quando a gente faz isso, nós estamos fechando a porta da nossa alma para a superioridade superior, para as inspirações, dos amigos espirituais, dos amigos superiores. E quando a gente fecha essa nossa porta, parece que a vida da gente fica muito mais pesada e sombria, porque nós carregamos velhos hábitos, nós sentimos medo, ressentimento, nós temos muitas dúvidas sobre a nossa vida, sobre o que acontecerá com a gente. E tudo isso, todos esses receios, esse peso que a gente carrega, o que nos leva? Nos leva ao sofrimento. Nós sofremos com esses medos, essas inseguranças dessa vida que nós levamos hoje. E aí a gente pode pensar como um exemplo sobre o perdão, que a gente fala tanto e Jesus também fala muito sobre a importância do perdão, Então, muitas vezes, ou melhor, quem de nós nunca guardou nenhuma mágoa, nunca guardou nenhum ressentimento, Daquelas pessoas que de repente atravessaram a nossa vida, ou pessoas que convivem conosco mesmo, que nos magoaram. E aí a gente guarda todo esse sentimento e a gente fica remoendo e fica sofrendo com isso. Quem de nós nunca fez isso? E aí a gente pode pensar que muitas vezes há pessoas que alimentam essa mágoa, esse ressentimento por muitos e muitos anos. E muitas vezes e fica pensando numa coisinha que aconteceu há 10, há 20 anos atrás, e ainda se sente ofendido por aquilo que aconteceu no passado. E ele fica amarrado nessa situação. Agora pensa no peso emocional que essa pessoa carrega até hoje. E esse peso impede a sua felicidade plena e impede também a sua evolução. Mas conhecendo as palavras de Jesus, ele nos orienta ao perdão. E se, de repente, essa pessoa resolve abrir a porta e perdoar, parece que o peso sai dos ombros. Porque aí, quando a gente abre a porta para o perdão, é como se uma enorme luz se abatesse sobre nós. Nós então sentimos a paz interior, porque ao abrir a porta a gente permite que esse amor que Jesus tanto fala, que ele entre, que ele faça parte de nós.
o amor e a compreensão, tudo isso vem através de uma pequena ação, de uma pequena palavra chamada perdão. E se nós pararmos para observar a vida diária, quantas e quantas pessoas que nós vemos, nós conhecemos, ou nós mesmos, nós passamos por determinadas situações da nossa vida e a gente imagina que tudo está perdido, a gente não vê saída, a gente fica confuso, fica pensando que nada dá certo, fica com aquela sensação ruim, com aqueles pensamentos negativos, a gente acha que nada vai dar certo, que tudo está perdido. E nesse momento a gente não consegue enxergar coisas boas. Mas se nós pegarmos o Evangelho e meditarmos sobre ele, se nós pararmos e utilizarmos essas ferramentas que Jesus nos mostra, que a doutrina também nos oferece, nós vamos aprender a abrir as nossas portas para novas oportunidades. Nós vamos perceber que tudo que nós passamos nessa vida, seja qual desafio for, seja qual situação for, todos esses desafios, eles servem como ferramentas para o nosso crescimento. A gente pode pegar um exemplo das biografias. Quantas biografias, histórias de vida, nós lemos e vemos que as pessoas passaram por grandes tormentos, por situações financeiras difíceis, situações familiares, situações emocionais. E ao fim da história, nós vemos ali que tudo que ela passou serviu ali como fonte de crescimento para ela. Então, a biografia, quando nós lemos uma biografia, é um bom referencial. Porque quando nós sofremos, nós achamos que apenas o nosso sofrimento existe. Mas na realidade não. Todos neste mundo têm o seu quinhão de sofrimento. Todos nesse mundo têm a sua parcela. E que cada um precisa fazer é aprender. Aprender a utilizar esses instrumentos que nós temos em nossas mãos, que Jesus nos trouxe, que a doutrina nos mostra, para que a gente tenha a força suficiente para passar, para vencer essas situações. Porque ninguém passa por essa vida incólume. Todos nós temos a nossa parcela e passaremos por ela e não tem como fugir, porque faz parte, né? Nós precisamos nos transformar, superar as nossas imperfeições. E a gente pode também pensar naquelas pessoas que passam por problemas financeiros, né? A gente vê que nesse mundo, um mundo que se move, né, pelo capital, pelo dinheiro, o problema financeiro, quando bate a nossa porta, é uma coisa grave que a gente chega até mesmo ao fundo do poço, né? E a gente não consegue, né, pensar, a gente fica ali martelando e ruminando. Mas no momento que a gente decide olhar a situação com outros olhos, nós nos movimentamos, nós buscamos por ajuda, nós procuramos aprender coisas novas que nos auxiliem nesse momento, né, de perda financeira, nesse momento de dificuldade. E aí, eu volto de novo às biografias, e a gente vê nesses livros o esforço e a fé que essas pessoas têm. E esse tipo de literatura, ele também serve para nos inspirar, para fortalecer o nosso esforço, a nossa fé, e ver que aquela situação, ela não é o fim. Independente da situação a qual nós estamos passando, não é o fim, é o momento. É o momento de nós procurarmos ajuda para que possamos superar essa fase. E após a superação, a gente chega à conclusão que esse momento, ele foi apenas um fertilizante para o nosso crescimento. Então, serviu para o nosso crescimento pessoal, para a nossa transformação. A gente pode também estender o exemplo às pessoas que têm hábitos nocivos, que têm, por exemplo, envolvido com vícios, né, com manias destrutivas. E a gente percebe que na maioria dos casos de pessoas que se envolvem em vícios,
que tenham hábitos destrutivos, a maioria desses casos as pessoas sentem ali um vazio existencial que não sabe como preenchê-lo. E a gente orienta sempre nas nossas conversas, nas nossas palestras, que a gente busque um sentido para a nossa vida. E de repente, ouvindo uma palestra, lendo um livro inspirador, conhecendo uma história que inspire, de repente ali dentro vai despertar um novo ânimo, vai dar uma virada de chave para que a própria pessoa que passa por este momento de vazio existencial consiga encontrar um rumo para a sua vida, consiga encontrar ali um sentido novo para a sua vida. Então, de repente, uma palestra, um livro é um gatilho para que desperte dentro dessa pessoa uma nova ideia. Então, sinta ali aquele chamado interno, que ele decide mudar de posição, mudar o enfrentamento da sua vida, buscar novos valores e novas formas. E a pessoa, então, ela consegue, nesse clique, nessa insight, abrir a porta do seu coração. Então, essa luz espiritual, esse novo ânimo, chega e envolve a pessoa e ela consegue descobrir ali o seu próprio sentido, o seu próprio propósito para a sua vida, essa mudança de chave. E muitas vezes, até mesmo nas nossas atitudes diárias, nós podemos perceber a importância dessa abertura, a abertura dessa nossa porta, a abertura da nossa consciência, a abertura do nosso coração. Porque muitas vezes, como eu falei no começo, a gente está fazendo tudo no automático. Porque a gente acorda atrasado, acorda de qualquer jeito, já sai apressado, vai em busca do dinheiro, vai desenvolver ali a ação, levar os filhos para a escola, buscar os filhos, tem uma série de compromissos e a gente vai ali naquela loucura, naquela rotina e a gente acaba fazendo tudo no automático. E quando a gente está nesse movimento automático, a gente não percebe as pequenas nuances da espiritualidade à nossa volta, porque nós sabemos que nós nunca estamos sozinhos. O nosso anjo guardião, o nosso espírito guia está conosco. E nós, nessa rotina desenfreada nossa de cumprir os compromissos, nós não percebemos a presença espiritual. E o que fazer então para isso, Como então abrir essa porta e fortalecer os nossos laços com o divino? Através da oração, da meditação, Tudo isso nos auxilia a apaziguar o nosso dia, a fazer os nossos compromissos com mais consciência, trazer ali para o nosso dia a dia uma tranquilidade maior, através de uma leitura do próprio livro de mensagens, 1 minutinho, 10 minutinhos, 5 minutinhos, mas estar ali focado nessa atividade que está fazendo. Sentar, respirar calma e tranquilamente, fazer o seu agradecimento a Deus, fazer as suas orações, meditar, fazer uma leitura edificante e aí partir para o dia. Um dia mais calmo, mais tranquilo, mais centrado em si mesmo. E é interessante que esse simples movimento de você parar, respirar, fazer a sua prece, fazer a sua leitura, calma e tranquilamente, parece que dá um novo rumo para o nosso dia. Por mais que as coisas estejam no atropelo, a nossa paz interior ainda reina em nosso coração. Porque a gente já começou o nosso dia com tranquilidade, fortalecendo a nossa conexão com o nosso amigo espiritual. E de repente não, acontece com frequência. Quando você está nessa paz, você consegue entender e sentir as intuições dele mais claramente. De repente uma situação acontece e você sente ali no seu coração, faça isso, faça aquilo. E você entende com mais clareza, porque essa sua paz interior
fortaleceu a sua conexão e você consegue perceber a presença desse amigo espiritual ali te inspirando nas situações conflitantes do dia a dia. Então, quando a gente para esse momento, que a gente consegue se conectar, a gente sente muito melhor as vibrações superiores, né? E quando a gente tem e desenvolve esse hábito com consciência, nada mais estamos fazendo do que aceitando esse convite de Jesus, esse convite de transformação, esse convite e utilizando os recursos que estão à nossa disposição. E na mensagem ele fala também para a gente parar com essas nossas batalhas internas. Então, parar, respirar, meditar, né? Fazer essa higiene mental. Nós estamos ali cessando essas batalhas internas. Né? Nós estamos ali nos enchendo de luz, nos enchendo de paz. Nós, nessas atitudes, nessas pequenas atitudes diárias, com consciência e foco, nós estamos ali exercitando esse aprendizado e esse amor que a doutrina e Jesus sempre nos falam, sempre nos orientam. Nós estamos ali neste momento trabalhando por nossa felicidade, por nosso equilíbrio diário e principalmente pela nossa jornada evolutiva. Então, essa mensagem de Emmanuel, ele nos convida a isso, para que a gente aprenda e reserve um tempo para abrir a porta do nosso coração, né? Deixar reinar essa paz dentro de nós, através dos instrumentos que nós já temos, a leitura do Evangelho, a meditação, outras leituras edificantes, mensagens, né? E fazer a nossa prece, mas com consciência, né? Colocando nela ali nossa vibração, nossas emoções, e a cada dia que a gente possa crescer, né? Que a gente possa se equilibrar cada dia mais e que a gente saiba então utilizar e abrir as portas para o Espírito, que através dessa nossa experiência nós vamos adquirindo novos aprendizados, desenvolvendo os nossos dons, nós vamos alçando a nossa mente, elevando o nosso padrão vibratório, atraindo para perto de nós melhores companhias e vivendo cada vez melhor, né? E assim trabalhando e avançando sempre, buscando a nossa felicidade. Todos nós, juntos de mão dadas, caminhando, né, nessa jornada de luz, rumo à vida eterna. Que este é o convite do nosso Mestre Jesus e que Emmanuel aqui desenvolve tão bem sua mensagem. Abre a porta, que cada um de nós possa abrir essa porta e nos conectar cada vez mais com os espíritos de luz, né? Então, desejo a vocês que vocês consigam abrir a porta dos seus corações, das suas mentes, iniciar e terminar o dia mais calma e tranquilamente, utilizar o poder da oração, o perdão, para que a gente possa crescer cada dia mais e nos melhorar um pouquinho a cada dia. Muita paz a todos. Neste momento eu convido vocês a fechar os olhos. Vamos fazer o exercício, o qual fala a mensagem. Respirar calma e tranquilamente, sentindo as vibrações deste lugar. Respirando, percebendo o ambiente, o amigo espiritual que está sempre contigo, que te inspira. Vamos respirando e reunindo em nós os nossos melhores sentimentos. Sentimentos de amor, de renovação, de alegria e de fortalecimento.
Vamos doar essas vibrações, enviá-las mentalmente aos nossos irmãos em necessidade, os nossos irmãos do caderno de preces, aqueles que estão sob tratamento médico, aqueles que passarão por cirurgias, aqueles que estão sob investigação. Vamos enviar vibrações e pensamentos de coragem, de refazimento físico, fortalecimento mental e esperança, para que a cura se realize Vamos mentalizar os nossos irmãos que estão em desequilíbrio mental e espiritual. Vamos envolvê-los com sentimentos de fé e confiança, pensamentos de alegria, de renovação, pensamentos de paz. Vamos levar a cada um abraço fluídico, vamos mentalizar os nossos irmãos que neste momento estão privados da liberdade. Levar a eles sentimentos e pensamentos de renovação. Renovação emocional, fortalecimento psíquico e amor. Vamos neste momento levar os nossos pensamentos lá para a nossa casa. Levar pensamentos de paz, envolvendo todos aqueles que moram conosco. Mentalize cada um. Abrace cada um. Vamos levar pensamentos de união e fraternidade, segurança e paz, alegria, para que esse lar seja um oásis de descanso e de renovação das forças. Vamos neste momento mentalizar esta instituição, para que todos os atendidos recebam luz e paz. Serenem seus pensamentos, seus sentimentos, que reequilibre suas capacidades físicas, que recebam a cura que necessitam. Vamos mentalizar agora a nós mesmos, sentir o nosso corpo, sentir esses fluidos espirituais penetrando em nós, renovando as nossas células, aliviando nossas dores, clareando o nosso coração, trazendo ali a alegria, clareando ali a nossa mente, afastando toda a preocupação e trazendo confiança, fortalecendo a nossa fé,
enchendo-nos de positividade, de coragem, sabendo que tudo vai dar certo, sabendo que nós somos capazes de superar tudo o que vier, sentindo que nós estamos nos transformando, estamos nos iluminando, estamos crescendo. E que nós temos o amparo espiritual. Nós temos muitos seres na espiritualidade que nos amam, que nos conhecem de outros tempos e oram por nós. Vamos sentindo a presença da espiritualidade, nos dando paz espiritual, renovando nossas forças. Trazendo a paz, serenando o nosso coração, reequilibrando o nosso corpo físico. E neste momento agradecemos. Agradecemos a presença da espiritualidade, dos nossos espíritos protetores, dos nossos espíritos familiares. Obrigada, Pai Eterno, por este momento. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos, por esse imenso campo de oportunidade. Obrigado, Pai Eterno, por cada experiência que nós vivemos em nossa vida, em nosso dia a dia. Permita, Pai Eterno, que possamos regressar para nossas casas em segurança, que possamos, Senhor, superar com coragem e fé todos os eventos dessa semana e que possamos nos reencontrar. Obrigada, Senhor, por sua luz, por seu cuidado, por seu amor. Neste momento, unindo nossos corações e as nossas vozes, vamos encerrar esta noite com a prece a qual Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos as nossas dívidas. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Nós esperamos vocês na segunda-feira, né, para o nosso atendimento e nosso estudo do Evangelho. E dia 27 já reserva aí. Já coloca no celular, né, para avisar que é o dia do nosso evento, do nosso encontro. Boa noite.